O Ministério Público Estadual divulgou hoje um relatório que já tinha sido previamente divulgado e que mapeou as origens dos incêndios de grandes proporções que atingiram o Pantanal aqui do estado. Vamos para lá conversar com o Jaderson Moreira, ele tem mais informações para a gente. Oi, Jaderson. Olá, Bruna. Bom dia para você, bom dia a todos. O Ministério Público Estadual vai investigar as causas em 11 propriedades rurais do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Somados, então, o fogo destruiu 49.874 hectares dessas áreas. No relatório do MPE, entre os dias 10 de maio e 30 de junho, foram constatados 14 incêndios de grandes proporções, abrangendo aproximadamente 293 mil hectares, distribuídos entre 177 propriedades rurais, uma terra indígena e 3 unidades de conservação. Ainda no relatório, o MPE aponta também que em 4 propriedades rurais foram registrados incêndios em anos anteriores, situação que está sendo também investigada. Mais cedo, no Papo das 7 do Bom Dia MS, o promotor de justiça do Núcleo de Ambiental, Luciano Furtado Loubet, falou como vão ser as investigações a partir de agora. Confira só. Essa investigação agora continua com o promotor de justiça de Corumbá, que é onde aconteceu a maioria dos casos. Nós tivemos 13 casos em Corumbá e um em Porto Murtinho, para se chegar ou nessa questão criminal ou também na responsabilização em razão da falta de cuidado em alguns casos. Porque houve 4 propriedades que pegaram fogo e iniciou fogo nos anos anteriores também. Por exemplo, 2 delas, dos últimos 5 anos, 4 vezes iniciou incêndio. Isso não é normal. Essas vão ter a prioridade total do Ministério Público na investigação para ver o que está acontecendo e que pode levar a uma responsabilização eventualmente criminal e administrativa. A responsabilização que a gente chama civil, que é aquela preventiva e de recuperação dos danos, essa não tem dúvida, essa vai ser. E essa lista, dentro desta lista, eles conseguiram divulgar também o nome das propriedades que devem ser investigadas, justamente por isso que o promotor disse. Essa lista está disponível para ser vista no G1MS. Ainda falando sobre o Pantanal, nossas equipes também conversaram esta manhã com o diretor executivo da ONG SOS Pantanal, o Leonardo Gomes, que falou sobre a criação do Estatuto do Pantanal. Ele será analisado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado nesta quarta-feira. O projeto estabelece regras para a conservação e restauração do bioma. Além disso, define princípios para o uso e proteção também do Pantanal, como o desenvolvimento sustentável e o respeito às diversidades locais e regionais. A matéria será analisada em caráter terminativo e, caso seja aprovada, seguirá para a Câmara dos Deputados. Vamos ouvir a entrevista com o diretor executivo do SOS Pantanal. Esse debate ele vinha lá de 2021, tá? E nesse meio tempo os 2 estados fizeram suas leis. E aí, recentemente, o STF decidiu que, de fato, essa é uma obrigação e estipulou o prazo de 18 meses, né, para a elaboração dessa lei. Eu imagino que aí, no meados do ano que vem, a gente vai ter essa legislação. Caso exista um conflito entre o texto da lei federal e as estaduais, prevalece as medidas mais protetivas, vão ter realmente um capítulo e itens mais caprichados com relação à prevenção, à preparação e à responsabilização para os incêndios florestais, que são a principal hipótese, né, de desastre para a nossa região aqui, né, tanto a seca como o incêndio florestal. Um outro ponto importante, que está relacionado ao cenário de escassez hídrica, né, de seca, é justamente a recarga de água que vem do cerrado. Nós podemos ter uma lei excelente com relação à planície, e ainda assim o Pantanal continua ameaçado pela falta de água, né, de fato, que vem principalmente por influência de outros biomas, né? Então essa legislação precisaria também regulamentar aspectos como centrais hidrelétricas, outros aspectos que influenciem nessa vazão de água que vem para o Pantanal, ou definindo critérios ou delegando a competência aos estados. Bom, os incêndios no Pantanal não tem como, já impactam em um dos setores que mais movimentam a economia de Corumbá e de Ladário, o turismo. Segundo empresários do ramo, os barcos que sobem e descem o Rio Paraguai para as atividades de turismo e pesca e de contemplação estão mais vazios. O fogo afastou um pouco os visitantes, né? Em terra, pousadas tiveram que fechar as portas e os poucos turistas que ainda passeiam pelo Pantanal ficam impressionados com aquilo que vem. A estrada é bem longa, né, de chão, e a gente ficou com medo aí de pegar uma
um fogo aí no meio do caminho. Conversando com alguns amigos aí, é triste eles falarem que já teve muito mais bonito, né? E as queimadas estão sendo frequentes aí, e como é a primeira vez, a gente não sabe, né? Muitas vezes nós tivemos que mudar o nosso roteiro, se era para descer o rio, nós tivemos que inverter, subir o rio, porque com a fumaça, ela além das pessoas passar mal, fica difícil para fazer as fotos, e também os animais, né, que não vão estar ali naquele momento. Fica inviável para você atender as pessoas, que é difícil você respirar, a sujeira que vem a fuligem junta, o impacto é muito grande. Um prejuízo razoável de mais de R$100 mil. Nessa rota usada por milhares de turistas todos os anos está a casa do seu Edson, construída próxima ao rio. O caminho até a casa, que antes impressionava pela beleza, hoje está desse jeito, como mostram as imagens de Ariovaldo Dantas. Ouça um trechinho do seu Edson. O fogo começou aqui em cima, daí chegou aqui, daí queimou tudo o campo aqui. Daí toquei outro de encontro para combater, mas não teve jeito, né? A labareda foi intensa, hein? Passava por cima, daí teve que sair daqui. Fiquei lá na beira do rio assistindo queimar o capinzal aqui. Não teve o que fazer. Só ficou a casa de pé? Só a casa, graças a Deus. Ainda bem, né, que a casa ficou e o senhor vai conseguir reconstruir tudinho. Daqui a pouquinho tem a reportagem completa, ela vai ser exibida tanto para a capital quanto para a região do Pantanal, para onde certamente essa notícia interessa muito. Estudo do WWF Brasil aponta que o Pantanal poderá ter crise histórica em 2024. A gente já está vendo isso, né? O bioma está enfrentando desde 2019 o período mais seco das últimas 4 décadas. De agora em diante, o Pantanal tende a secar ainda mais até outubro. A especialista em conservação da WWF Brasil, Elga Correia, explicou um pouquinho sobre essa situação. Um déficit de chuvas e o que leva há uma redução enorme da área ocupada por água dentro desse bioma brasileiro. Citar impactos na biodiversidade, que depende dessa água, mas também ela é afetada pelo nível de incêndios. Está associado à baixa umidade e quantidade de água nesse ecossistema. Eu também tenho consequências que vão atingir a população humana. Nesse primeiro momento, principalmente a questão da saúde, com a qualidade do ar, mas também elevam o alerta para situações de falta de água para consumo humano. A gente sabe que o Pantanal ele depende das cabeceiras e isso chama para uma ação em termos da gente conter o desmatamento, a gente fazer um uso melhor das terras já convertidas para a atividade humana, reabilitando pastagens degradadas, restaurando onde é necessário restaurar, né, reconstituindo a capacidade que esse ecossistema tem em produzir água com quantidade e qualidade, tanto para a população humana quanto para a nossa biodiversidade pantaneira.